Só que ao longo do processo, além das estratégias, você também vai tendo crenças. Então, crenças de incapacidade, crenças de que você não vai conseguir, crenças de desvalor, um tantão de crenças que vai chegando na vida adulta, seguem impactando, muitas vezes por conta de um transtorno não identificado na infância, e que vai acarretar onde? Onde você precisa ter desempenho. Onde você precisa ter desempenho no seu trabalho. Olá, hoje nós vamos continuar o vídeo passado. Estou aqui novamente com a Isa. E nós vamos falar sobre a consequência na vida adulta, na consequência dessas crianças que não foram olhadas quando estavam com problemas de aprendizagem, qual a consequência, então, na vida profissional e na vida emocional, na autoestima, na autoconfiança, na sensação de capacidade. Você pode começar falando, Isa? Posso sim, Padma. Bom, quando a gente fala de transtornos, né, principalmente do neurodesenvolvimento, a gente fala de transtornos que são falados agora mais recentemente. Antigamente não se falava muito sobre esses transtornos, era uma criança ou outra que era diagnosticada, então muitas vezes os nossos pais não tiveram esse olhar de ver que talvez pudesse ter alguma coisa ali impactando que não era apenas preguiça, que é a famosa, a famosa desculpa, né, a preguiça. E esses transtornos de aprendizagem, muitas vezes, eles podem ser leves ou como eles podem ser graves. Então, quando é grave, acaba que a escola percebe mais, os pais percebiam mais e acabavam diagnosticando com mais facilidade. Os leves, geralmente, não eram diagnosticados antigamente. Hoje em dia tem mais informação, apesar de ainda ter muitas crianças não diagnosticadas, mas hoje em dia as escolas estão mais informadas, então as escolas acabam mandando mais os pais procurarem ajuda, procurarem por avaliação, para ver se há alguma coisa. E a gente tem transtornos que afetam vários tipos, então tem os transtornos de aprendizagem, que podem afetar a leitura, a escrita ou na matemática, e tem o transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, que pode afetar a atenção, e muitas vezes uma parte executiva ali da situação, então a parte de você executar de fato tarefas, o seu desempenho. E aí o que acontece muitas vezes é que não diagnosticado na infância, o tratamento não acontece precocemente, ou não acontece quando deveria acontecer, e a gente vai, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, então ele mesmo vai criando estratégias. Ele vai criando estratégias ali para você conseguir sobreviver mesmo ali ao que tá, à demanda que está vindo. Então você vai criando estratégias muitas vezes custosas, mas você vai criando estratégias. Só que ao longo do processo, além das estratégias, você também vai tendo crenças. Então, crenças de incapacidade, crenças de que você não vai conseguir, crenças de desvalor, um tantão de crenças que vai chegando na vida adulta, seguem impactando, muitas vezes por conta de um transtorno não identificado na infância, e que vai acarretar onde? Onde você precisa ter desempenho. Onde você precisa ter desempenho no seu trabalho. E aí é lá que vai, muitas vezes, acarretar. E aí, muitas vezes, fica um transtorno camuflado, porque uma criança que tem, por exemplo, dislexia, provavelmente ela não vai seguir numa área que tem muita leitura e escrita. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas porque ela vai fugir ali, que é a grande dificuldade dela. Assim como uma criança que teria descalculia, quando cresce, também provavelmente não vai ser um engenheiro, porque ela vai fugir dessa parte que tem matemática. Só que em todas as áreas tem um pouquinho de tudo. Então, em alguma área, em algum momento, essa parte, essa dificuldade vai apertar. E aí vou voltar todas as crenças que a gente tem. Na verdade, não é voltar, né? Só vão aflorar essas crenças que já estão lá, né? E, assim como o TDAH, que aí acarreta muito uma parte de organização, né? Uma parte de organização de pensamentos, enfim. Então, eu acho que muitas vezes a criança não diagnosticada, quando chega na fase adulta, ela continua sofrendo os impactos, com um pouco mais de estratégia,
mas segue sofrendo impactos desse transtorno e desse diagnóstico não tratado. E também é interessante ver a autoimagem que vai ser formada, né? Porque se a criança não foi vista, se não teve um cuidado, se não teve uma transformação, ela provavelmente vai criar uma autoimagem. Eu não sou capaz. E isso não vai chegar também só nessa área específica que ela teve a dificuldade, ela vai generalizar, porque o nosso cérebro, ele faz isso, ele generaliza. Então não vai ficar, nossa, quando eu era criança, eu tinha dificuldade em matemática, então eu tenho dificuldade em matemática. Não, a autoimagem já generalizando, que o nosso cérebro, ele gosta de simplificar, então, eu não sou capaz. E quando tem, às vezes, um novo projeto, ou uma reunião, algum salto que você vai dar, você está precisando profissionalmente, essa autoimagem errônea, distorcida, vai te prejudicar muito. Então, às vezes, você está trabalhando onde é a sua área, onde está o seu dom, mas aquela dificuldade específica vai te atrapalhar, né, por causa dessa autoimagem distorcida. Com certeza, Padma, com certeza. E o que eu acho importante falar é que o tratamento, mesmo não tendo vindo da infância, ele pode acontecer na fase adulta. Então, o tratamento, claro, é diferente, é focado para a parte do trabalho, mas que esse tratamento pode vir. E eu acho que muitas vezes as pessoas acham que o único tratamento possível é a medicação. Então, acabam indo em psiquiatras, tomando remédio, por exemplo, para aumento de atenção, para aumentar o desempenho no trabalho. Só que muitas vezes apenas a medicação não vai resolver o problema. A medicação ela só vai mascarar uma parte, mas ela não vai resolver o problema. Então, junto disso, existem tratamentos tanto da psicopedagogia, quanto da neuropsicologia, quanto de treino cognitivo mesmo, para trabalhar funções do cérebro que muitas vezes são prejudicadas por conta de transtornos, para aumentar a performance. Então, a medicação não é a única solução. E também tem avaliação para adultos, para ver se é um transtorno ou não, porque também, muitas vezes, a sobrecarga de trabalho faz com que a gente tenha e outras crenças da infância, que podem ter vindo por dificuldades escolares, mas que a sobrecarga de trabalho também faz com que a gente fique desatento, também faz com que a gente fique enfim, com baixa execução mesmo de tarefas. E aí, essa parte a gente vai falar, então eu devo ter transtorno, com certeza, mas na verdade, muitas vezes não é transtorno, é só uma sobrecarga de trabalho, de fato. Então, tem também avaliação para ver se isso é um transtorno ou não, e se precisa de tratamento ou não, e é importante dizer que não é só a medicação, isso tanto para as crianças quanto para os adultos. A gente tem essa crença de que vai para o psiquiatra, ele vai dar um remédio e vai resolver. A medicação, às vezes, ela entra como uma ferramenta de trabalho, entra sim, em alguns casos específicos. Mas não é o tratamento. O tratamento entra mesmo com profissionais como psicopedagogos, como psicólogos, neuropsicólogos, que aí sim vão conseguir tratar aquilo que tá em déficit, digamos assim. Porque no emocional nós fazemos coisas que nós não fazemos com o corpo físico. Então, às vezes, se a gente está com um problema, a gente tem que fazer um exame para descobrir o que está acontecendo e ter a medicação e o tratamento certo. E, principalmente, às vezes, está com uma dificuldade profissional, uma dificuldade de prestar atenção. Vou no médico, vou tomar remédio, mas às vezes não é esse o ponto, isso pode te prejudicar. Então, como é bom mesmo ter esse diagnóstico, porque geralmente a nossa tendência fazendo essa analogia com o corpo, então, tá doendo, então eu vou ficar tomando analgésico. E a infecção, pode ser que você está com uma infecção, ela não está sendo tratada. E a mesma coisa acontece nesse desempenho profissional, né? Preciso olhar para isso com muita seriedade e muito respeito.
eu vejo muitas pessoas achando que vai tomar remédio, que vai resolver a vida, e às vezes isso só complica. Mas também deixando bem claro, sim, a medicação, ela é necessária, mas para quando foi diagnosticado. Não Sim. todo mundo vai tomar remédio. É. E sempre vai ser avaliado pelos profissionais, né, Pátima, se o remédio é necessário ou não. E eu acho que, assim como a gente disse das crianças antes, o emocional do adulto também impacta nas tarefas, né? A gente está fazendo aqui duas versões, escola, infância e adulto trabalho. Então, adulto trabalho também o emocional vai impactar. Então, antes, às vezes, a gente percebe tanto nas crianças quanto nos adultos, quando tem informação, buscando um diagnóstico para um conforto, no sentido de, ai, ufa, pelo menos tudo aquilo que eu tinha era um transtorno, e às vezes era, mas às vezes não. Então, é importante procurar, de fato, uma avaliação especializada para saber o que está acontecendo. Às vezes não chega a ser um transtorno, mas chega a ser uma dificuldade importante, que às vezes com treino cognitivo, com psicólogas, com até psicopedagoga ali por uma situação específica, pode ser que ajude. E aí você faz ali um tratamento que não precisa durar muito tempo e que já resolve uma parte ali importante, você consegue ter um melhor desempenho nas tarefas. Então, acho que é sempre um trabalho multidisciplinar, tanto na infância quanto com os adultos. E é importante que essa informação chegue para as pessoas. Sim, sempre atrás mesmo do autoconhecimento, de diagnóstico, não ficar no achismo, como é importante realmente você ir atrás de profissionais que saibam te diagnosticar, você escutar essa opinião, porque às vezes parece que eu vou tomar um remédio e vai ser mais rápido, às vezes um tratamento pode demorar mais, mas o efeito e a consequência vai ser muito melhor para a sua vida. Com certeza, com certeza. Porque aí a gente está tratando, né? É igual uma dor crônica mesmo. Quando a gente vai ali da causa, é mais demorado, o tratamento é mais prolongado mesmo, mas depois o custo-benefício é bem melhor, não tem nem dúvida disso. Sim. Então, muito obrigada, Isa, por mais esse bate-papo, por trazer aqui suas sabedorias, a sua experiência. Muito obrigada. Obrigada, Fátima, obrigada pelo convite.